Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje é dia 19 de junho, quinta-feira, dia da nossa breve meditação. Hoje estaremos meditando sobre o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No verso 9 diz o seguinte: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Graças a Deus. Que cena maravilhosa, irmãos. Que contemplação maravilhosa. Os discípulos de Jesus podendo vê-lo subindo aos céus. E eu creio que eles ficaram atônitos em vendo aquela cena. Mas os anjos apareceram e perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? E eles revelam que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, Jesus Cristo voltará das nuvens para buscar a sua igreja. Que coisa maravilhosa! Mas também quando os anjos pedem para que os discípulos tirem os olhos do céu, é para os lembrar daquilo que Jesus Cristo havia dito e que está descrito em Mateus capítulo 28, no verso 19, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 19 e verso 20. Meus irmãos, os anjos estão dizendo: há uma missão a ser cumprida, há uma missão a ser realizada. E nesse texto aqui, em Atos capítulo 1, aí diz no verso 8 que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, cumprindo a palavra profética em Joel capítulo 2. E isto aconteceu para que todos que crescem em Jesus Cristo recebessem o Espírito Santo de Deus, para que pudessem ser testemunhas de Jesus Cristo. Aqui o termo testemunho, irmãos, é um pouco diferente da nossa ótica ocidental. Quando nós, por exemplo, somos chamados a sermos testemunhas, é de que você viu alguma coisa, você constatou alguma coisa, para que comprove uma ação. Mas aqui o termo testemunha quer significar o seguinte: que vivenciou a mesma coisa, que participou de uma experiência para com Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita a nós sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse livro de Atos é maravilhoso, porque no decorrer da igreja em Jerusalém e do comissionamento de Paulo e Barnabé para irem em direção aos gentios, nós vimos essa promessa se cumprir na vida dos homens de Deus. O livro de Atos está repleto de ações, de milagres, da ação de Deus capacitando os seus filhos em poder apresentar Jesus Cristo não somente para os judeus, mas para todos os povos. E como, irmãos, é importante quando chegamos lá no capítulo 28 do livro de Atos, quando Paulo, preso por pregar o evangelho em Roma, ele termina dizendo
que mesmo ele naquelas condições, ele pregava o evangelho sem impedimento. Mesmo a vida de Paulo sofrendo tantas circunstâncias, tantos obstáculos, tantas injustiças, traições, prisões, perseguições, o apóstolo Paulo termina, ou melhor, deixa em aberto o livro de Atos. Mesmo na situação que ele estava, ele pregava sem impedimento. Meus irmãos, para nós é um tema importante, porque essa missão de poder evangelizar, de levar o evangelho, nos cabe. Não cabe somente a nós pastores, mas a todo crente em Jesus Cristo. Nós somos chamados, o Senhor já subiu aos céus, então essa missão está dada e nós precisamos cumpri-la. Sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo virá, e o texto diz que Jesus diz que não é para nós ficarmos preocupados com uma data que só o Pai sabe, mas sim cumprir a missão que nos foi concedida. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos semeadores. Será que nós estamos realmente semeando? Nós estamos proclamando o evangelho? Às vezes, irmãos, nós temos ações sociais de ajudar os necessitados, mas se esquecemos de falar o verdadeiro motivo, que é Jesus Cristo, que salva, que perdoa, que transforma e nos leva para o reino de Deus. Às vezes nós temos ações de companheirismo e de amizades, mas nós não falamos que Jesus Cristo está à porta, que Jesus Cristo está batendo, esperando que a pessoa abra a porta do seu coração e convide-o para entrar, para que Jesus tenha comunhão com ele e transforme o seu coração. Às vezes nós somos bons parentes, temos uma família maravilhosa, mas quando reunimos a família, nós não falamos que somente em Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Que sem Jesus Cristo, infelizmente, muitos irão para o inferno. Meus irmãos, nós precisamos falar da cruz de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus é simples, irmãos. Qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução, pode compreender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pela minha, pela sua, pela vida de todos. Mas nós, irmãos, precisamos nos revestirmos do Espírito Santo de Deus e não perdermos a oportunidade de falar sobre o amor de Deus através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, para que as pessoas sejam salvas e sejam transformadas. Por isso eu quero deixar com você nesta quinta-feira esta palavra. Evangelize. A missão está contigo também. O Espírito Santo te capacita para isso. Por isso, pratique e veja o Senhor te usar. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus.